Fala galera, estamos aqui mais uma vez com vocês, trazendo para vocês algum conteúdo aí, um conteúdo muito bom, viu? Muito bom para vocês. Estamos aqui no Relevância e pedindo a vocês que dê o like de vocês, compartilhe, curta bastante, comente, porque mesmo que a gente não consiga, né, responder agora, mas com certeza iremos responder depois. Enfim, tamo junto, valeu? E hoje, né? Hoje nós estamos aqui. Primeiro estou aqui com meu amigo Paulo Rogério, né? E estou aqui com um amigão meu, o Birajara. Ele é um cara aí que vai trazer aí um conteúdo legal pra gente. E vou apresentar ele para vocês e ele vai falar melhor sobre ele. O Birajara, a palavra é sua, se apresente. Obrigado, Val. Obrigado, Paulo. Obrigado ao Senhor Deus por essa oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando aquilo aquele tesouro, né, que Deus tem e colocou em nossos corações. Amém. Espero que esses momentos sejam momentos edificantes e que possamos todos nós sairmos aqui impactados por esse momento. Eu gostaria, o Birajara, é Bira? Tanto faz, pode me chamar de Bira, de Birajara. Eu lecionei por um bom tempo, atualmente eu não estou dando aula em instituições, mas eu falava para meus alunos, olha, vocês podem me chamar do que vocês quiserem, porque eu quero que vocês fiquem à vontade, né? É importante que no relacionamento haja essa questão de um estar bem à vontade em relação ao outro. Sim. Então, pode me chamar de Bira, de Birajara, de professor. É porque aí descontrai mais, né? E de príncipe também, porque o Birajara significa príncipe lutador. E tinha uns que me chamavam de príncipe, eu gostava, achava muito legal. Então, Bira, sim. Jesus é o que basta. É o quanto basta. É o quanto basta, né? Quanto basta, isso aí. Fala um pouco sobre esse tema, né? Esse tema, eu acho que dentro desse tema dá pra gente caminhar por muitas coisas aí referente... É uma longa história, né? Uma longa história de relacionamento com Cristo. Então eu vou tentar aqui ser um pouco sucinto, mas não quero que isso comprometa a nitidez do que eu quero expressar com esse termo, né? Jesus é o quanto basta. Meu processo de busca e compreensão de Deus e uma entrega, né, a Cristo, ele parte de uma certa admiração de um homem chamado Jesus Cristo. Sim. Que para mim, de uma maneira bem, vamos dizer assim, popular ou cultural, era historicamente aceito, né? E as poucas coisas que eu tinha ouvido falar sobre ele, porque nós vivemos num país católico, por exemplo, eu fiz catecismo, minha irmã me levava à igreja, à missa quando eu era pequeno, e estudei o catecismo, aquela coisa toda. Mas a gente vai crescendo, né? Mas eu tinha uma certa admiração, né? Achava muito bonito aquela passagem que ele disse que era a verdade, o caminho, a vida, achava aquilo tremendo. E eu, desde pequeno, percebo em mim um valor muito grande pela verdade, procurar viver a verdade, ser autêntico, ser verdadeiro, né? E sempre também, desde pequeno, percebo que aqueles que querem ser verdadeiros, né, eles sabem quando são e quando se expressam, né? E há uma comunicação, né, entre aquele que quer ser verdadeiro e o outro que é verdadeiro. Então havia essa empatia e então eu levava a sério, né? Esse Jesus. E aí então eu participei de um culto lá na cidade onde eu fui criado,
E via lá o pastor falando sobre ilusão, né? Esse mundo é uma ilusão, que não sei o quê. E eu falava, caramba, esse mundo, será que é tão ilusão assim? Não compreendia muito bem essa afirmativa, né, de que o mundo era uma ilusão, e ele ali para explicar o Evangelho. Fui crescendo, as dificuldades, lutei com muitas dificuldades, e a gente sabe que, você já viu que as pessoas que se dizem ateus, mesmo elas dizem assim, graças a Deus, né? A gente sempre Costume, né? A gente sempre apela para a palavra Deus. Então, eu nos meus momentos de aperto, apelei muito para Deus. E eu vi muitas coisas inusitadas acontecendo na minha vida. E havia, assim, uma convicção no meu coração de que realmente havia uma intervenção sobrenatural na minha vida, né? Comecei a perceber isso. Eu fui uma pessoa que, desde pequeno, dei muita atenção a uma palavra que uma pessoa dissesse, eu achava que era boa para mim, eu guardava. E no meu colégio tinha uma frase que em latim era do Sêneca, era do scholae sed vititissimus. Não estudamos para a escola, e sim para a vida. Então eu queria aprender as coisas para viver na verdade, viver na luz, né? Tinha isso. E fui crescendo assim e consegui atingir meus objetivos, que eram simples e tudo. E aí eu tive uma hora olhando para a minha vida e falando assim, cara, tudo que eu pensei, né, que eu quis realizar, e com pouca idade, né? Devia estar com uns 30 e poucos anos, casado, bem casado e tudo. Eu estava bem, mas havia um buraco muito grande. E aí, então, eu comecei a interrogar a Jesus. Eu quero saber o que significa esse mundo ser uma ilusão. Eu, por exemplo, tinha uma interrogação que era o seguinte, as pessoas falam, né? A vida é o seguinte, a gente cresce, nasce, planta uma árvore, escreve um livro, e está tudo terminado e morre. Cara, a morte para mim nunca foi uma coisa natural. E aí isso para mim era uma incompatibilidade com a questão de um Deus. Porque eu pensava assim, se Deus realmente nos ama, se Deus nos criou, nos colocou aqui, para que a gente morre, né? Por que a gente morre? E a gente sabe, né, dentro mesmo, não sendo religioso, no Brasil principalmente, a gente vê falar que Jesus morreu e ressuscitou, né? Então, entender essas coisas e tudo. Então, eu fazia esses questionamentos. E eu falei com Jesus, assim, no meu coração, falei, olha, o dia que eu entender essas coisas, eu vou te seguir. Vou te seguir, ou seja, você vai ser o meu mestre. E eu tive uma experiência muito profunda em que eu entendi que esse mundo é uma ilusão, que a morte é uma ilusão, que a morte não existe. É difícil de explicar em palavras, de falar em palavras. Eu vivo isso, tá? Tranquilo. Eu vivo. O que eu falo, eu não me preocupo muito em explicar. As pessoas, quando me perguntam alguma coisa que fica meio complicado, falam, vem viver comigo, vem andar comigo, né? É assim que Jesus ensinava. Então, eu comecei a compreender o que é esse mundo ser uma ilusão. E daí, mas foi interessante que foi essa revelação, essa abertura de consciência, essa elevação de consciência, ela se deu, não foi lendo a Bíblia, ela se deu lendo um livro de uma seita, e que falava da conversão de Paulo. Veja bem, era um livro de uma seita que falava de uma conversão de Paulo. E ali as coisas se abriram. E eu era uma pessoa que a minha vida ela era toda constituída sobre princípios filosóficos, né? Eu, ao mesmo tempo, eu me sentia muito bem estabelecido mentalmente.
Isso se deu pelos anos de 1989 e foi engraçado porque naquela época eu comecei a ver, aparecia conversões assim, e as pessoas eram assaltantes, outro cara batia na mulher, não sei o quê. Eu falava, caramba, parece que o único que não tinha, estava tudo bem na vida era comigo. Depois eu comecei a ver que não era bem assim, tinha outras pessoas, conheci alguns, mas estava tudo bem na minha vida. As pessoas não acreditavam quando eu falava, para quê que você, Jesus já está na tua vida, eu tentava explicar, né? Então foi assim, e começando com esse Jesus. Mas ele para mim, ele era um mestre que viveu há 2000 anos atrás e que ainda não tinha, eu sabia pela religiosidade que ele tinha ressuscitado, mas não sabia muita coisa sobre ele. E outra coisa, eu entrei num desespero porque todos os meus princípios, eles se corroeram, eles não tinham fundamento. Foi aquela palavra que ele fala, que diz assim, olha, aquele que guarda essas palavras e as praticas, é como alguém que está edificando a sua casa sobre uma rocha. Mas aqueles que não têm essas palavras, ou que não as guardam, ou que não as praticam, é como alguém que edificou a sua casa sobre a areia. Vem um vento, bate nela e acaba tudo. E foi isso que eu vivenciei na minha vida. Eu fiquei sem pé no chão, entendeu? E aí eu entrei também num parafuso danado. Mas a misericórdia de Deus sempre ali me sustentando, e eu fui. Aí tive a revelação da ressuscitação de Jesus. Então, o meu mestre, ele era vivo. Então, eu tenho um mestre que está vividamente comigo e em mim. Então, isso mudou, foi uma força tremenda que penetrou. E fui compreendendo a questão do Cristo, da encarnação, e fui vivendo isso. E fiquei 3 anos assim, não fui para a igreja, não tinha esse contato não foi alguém que chegou lá me discipulando, né, como a gente vê hoje, né? A pessoa leva, explica como é que lê a Bíblia, aquela coisa toda, nada disso. Embora eu tivesse 2 irmãs que eram evangélicas, né? Mas nada, porque elas nem gostavam de conversar comigo, porque professor de matemática, um cara de ciência, um cara que tinha resposta para tudo, que era filosoficamente bem estabelecido, elas deixaram de lado. Né? E muito benquisto na família, né? O irmão mais novo, mas um irmão que era respeitado como o irmão mais velho até. E então a minha conversão para as pessoas ficaram assim meio confusas. Como é que esse cara precisa de Deus? Esse cara era o tipo do cara que precisava de Deus. Mas isso foi nos anos de 80. Você já tinha saído do sistema? Não. Aí eu não sabia o que é sistema, não tinha esse negócio. Sistema, para mim, eu sou mestre em matemática aplicada na parte de engenharia de sistema. Né? Então, eu sei muito bem o que significa a palavra sistema em termos de ciência. Então, embora soubesse das questões do sistema sociológico, sistema religioso, o religioso, você... Então, não questionava isso. Eu simplesmente fui até que chegou uma fase da minha vida, depois de 3 anos, que vamos dizer assim, eu aprendi a ver como o Espírito estava me guiando. E diante desse percurso, eu acabei vendo que eu teria que passar por essa experiência. Hoje eu falo assim, tá? Mas na época não. Então eu comecei numa igreja batista. A Igreja Batista da Esperança, lá no centro do Rio de Janeiro. E ali, logo em seguida, eu era professor da Universidade de Unig, de Nova Iguaçu, e trabalhava lá naquela época o dia todo. Conheci os irmãos que iam lá no centro da cidade, ali na Praça Moá, e comecei a trabalhar com eles ali, que eles tinham um núcleo de oração e tinha muita criança, muitos jovens, e eu ali dava aula, coisa e tal, né? Porque eu passava o dia ali, visitava pessoas e fui desenvolvendo uma vida institucional, mas nunca preso
sempre fui muito solto, nunca... Dentro dessa visão que dessa, que você falou, que eu fui de da vida, forma que você via Cristo. Mas eram contingências, Eu sei. E daí, esse desenvolvimento, fui para o seminário e foi tendo um processo de abertura, né? As ortodoxias foram sendo quebradas, etc, etc. E pastoreei por um determinado tempo numa comunidade, num bairro, né? Lá no fundo lá de Belford Roxo, por 6 anos, mais ou menos. E recebi no meu interior um chamado para voltar para casa. Mas eu não tinha ideia de pessoas que serviam Cristo fora de instituição, não tinha nada. Tanto é que eu fiquei quase 4 anos, 3 anos e meio, sem ter relacionamento com um irmão aqui, outro ali, né? E às vezes, até no início, até me convidavam para pregar, eu ia, coisa e tal, mas não me envolvi por nada, porque... eu já tinha toda uma ação de Deus já me moldando, me colocando uma de maneira uma estrutura espiritual. Isso, de ensinamentos, livros chegando. Uma coisa que aconteceu sempre comigo desde o início da minha conversão era quando eu tinha uma indagação, eu nunca procurei alguém para perguntar. Essa indagação eu guardava no meu coração e ficava meditando. Às vezes uma pessoa falava, outra hora eu pegava um livro e lia, estava lá. Então sempre tive dentro do meu coração uma convicção de que aquilo que eu aprendi não veio de fora para dentro, era de dentro mesmo. E isso eu procuro deixar claro para as pessoas. Isso que você aprendeu lá no iniciozinho. E isso eu já aprendi no iniciozinho, entendeu? E isso eu vivo hoje plenamente, né? E prego isso, eu ensino isso, porque, veja, se o reino de Deus está dentro de nós, para onde nós precisamos nos voltar? Para dentro de nós mesmos. Mas não, nós saímos caçando coisas. Nós precisamos de coisas, um livro aqui, um livro ali, uma pessoa que fala aqui, uma reunião ali. Não, isso não. Né? Eu vivi nesse meio evangélico, mas muitas coisas eu não sabia do meio evangélico. Hoje eu sei mais por causa de internet, de coisas. Não sabia de nada. Eu não corria atrás de reuniões, de retiros, essas coisas. Não, deixava o Espírito de Deus me levar. Né? E daí, esses ensinamentos estavam lá. Então, o ensinamento é muito interessante. O ensinamento tem que estar dentro de você, que são as preciosidades do reino. E, de repente, você fala, isso aqui está dentro de mim e agora toma uma forma mais nítida. Eu agora compreendo melhor essa coisa. Ou seja, é como se tivesse no inconsciente, veio para o consciente e agora ninguém mais pode te tirar. Né? Então foi isso que foi acontecendo. E quando eu vou para casa, eu começo a compreender isso, que o Espírito me leva a uma passagem de Lucas, se não me engano, capítulo 14, verso 33. Se vocês querem ser meus discípulos, lance fora ou abandone tudo que tem, né, e siga. Seria assim, ninguém pode ser meu discípulo se não lançar fora o que tem. Depende da versão lá. Então eu comecei a ver assim, poxa, eu abri mão de muitas coisas que eu gostava de fazer no início, né, do meu processo com Cristo, abri mão, coisas que hoje talvez não abrisse, e naquela época eu abri, mas por causa da maturidade que eu tinha hoje, né, que eu tenho hoje. Então, mas não que eu me arrependa, nada disso, era aquilo para aquela época. Mas eu comecei a ver, poxa, isso aqui, isso ali, coisa e tal. O que mais eu preciso fazer? Eu preciso de ter somente Cristo, mais nada. Foi aonde começou Jesus Cristo é o quanto basta. Lucas 14, 33. Né? Eu preciso de lançar a mão das minhas crenças religiosas, de todas essas doutrinas, porque a gente tem uma ideia errada, equivocada de doutrina. Nós pensamos que doutrina é um conjunto de crenças, né? De uma ortodoxia, de um ensinamento. E a gente vai ver que quando Jesus fala de doutrina, é colocar para fora
de si, compartilhar com o outro o tesouro que nós temos dentro de nós, que é o reino de Deus. Então, quando ele pregava, quando ele falava, a multidão dizia, ele ensina de uma maneira poderosa, ele ensina de uma maneira como nós nunca vimos, ele ensina de maneira diferente dos fariseus, dos saduceus, de todos os mestres que nós já vimos. Ele coloca o seu ser dentro de nós, né? Então, é isso que nós não temos, né? Porque aí você vai ver, então, como você vê, um pastor, ele, por mais que, por exemplo, eu pregasse o que eu vivia, mas eu estava sempre preocupado com a palavra que eu vou levar. Entende? Outra hora, a gente precisa entender, depois que a gente começa a se desvincular de certos paradigmas, como ter que ficar orando, pedindo, lendo a Bíblia, e não sossegamos diante de Deus e glorificamos o nome dEle, não deixamos que o Espírito fale conosco, a gente passa muito o que o nosso intelecto tocou, mas o que o nosso intelecto toca não é graça. A graça, ela só pode ser experienciada, só pode ser vivenciada por uma realização do Espírito, por um mover do Espírito dentro de nós. É algo sobrenatural. Então, não lendo, usando a hermenêutica e a exegese para compreender um texto, que eu vou fazer um bonito sermão, as pessoas saem dali maravilhadas, parece que Deus a tocou, depois elas estão totalmente vazias novamente. É um momento, né? Apenas momento. E aí, com essa caminhada, Val, né? Com essas experiências com Deus, havia uma coisa que quando eu comecei a estudar, eu nem pensava em ir para o seminário, mas eu achava assim, por de onde via a palavra igreja? Né? E quando eu fui para o seminário... Antes de você entrar na questão eclésia, né? Você vai entrar nessa questão. Eu queria te fazer uma pergunta. Quando você diz Jesus é o quanto basta, né? Jesus é o quanto basta. Eu te pergunto, depois que você teve vamos dizer assim, essa visão, esse momento, né, na tua vida, lá no início, vamos dizer que você conheceu a realidade de Jesus. Quem é Jesus? Sim, sim. Então, eu quero te perguntar, quem é Jesus para você? Tá? Você tem Jesus como Deus? Você tem Jesus como mestre? Ou você tem Jesus nesse equilíbrio de Deus e o mestre? Certamente, na verdade, toda a sabedoria e todo o dom perfeito procede de Deus. Sim. Né? Nenhum homem ensina outro homem, a não ser as coisas do homem. Sim. E as coisas do homem são coisas temporais, são passageiras. Podem ser bonitas, podem ser maravilhosas, podem ser aplaudidas, mas não valem nada, porque são passageiras. E eu tomei essa decisão de que eu quero, vamos dizer assim, a joia, eu não quero a bijuteria. A joia é a eternidade. Né? Tem uma passagem que diz, né? Aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. Se plantar na carne, ou seja, se eu vivo numa vida temporal, por mais bonito que seja, etc., vou colher coisas aparentemente maravilhosas, mas são passageiras. Mas se eu planto no Espírito, eu colho vida eterna. Sim. Né? Então, quando eu falo em Jesus, eu não estou falando simplesmente do Jesus histórico. Né? O Espírito tocou em mim aquela experiência que Paulo teve. Se eu um dia o conheci na carne, hoje eu não conheço mais. Então, é uma vida espiritual com ele. Então, hoje é a manifestação, é o Cristo. É o Cristo que, num período histórico nosso, ele entrou na nossa história e sacralizou essa história. De tal maneira que abriu a nossa consciência, estando eu naquela época ou não, que eu sou dessa geração, mas abriu as nossas consciências para uma verdadeira compreensão de Deus. De tal maneira que todos nós hoje somos agraciados com isso. Então, por exemplo, eu não tenho mais o preconceito
de que o Cristo só pode ser alcançado por um povo evangélico ou por um povo católico ou pela cristandade, né? O Cristo, ele está aberto a toda a cultura, porque o Cristo é verdade, o Cristo é vida, né? O Cristo, então essa experiência do Cristo, ela pode se dar, e você, quando encontra o outro, e o outro te encontra, né? E esse Cristo habita, quer dizer, tem aquela experiência de que não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Então, a harmonia, a koinonia, que é a palavra comunhão, ela só pode se dar, esses três pilares que caracterizam a verdadeira koinonia, que é conhecer, confiar e se comprometer. Não tem como, eu tenho comunhão com alguém, esse conhecer não é ele é como um verbo aurístico, né, do grego, ou seja, conhecer e continuar conhecendo. É um processo dinâmico. No mundo espiritual não existe coisa fechada. Aliás, na própria ciência, a única coisa que eu sei de matemática é que eu não sei nada, que eu preciso de saber muito. Sempre, né? Estudei muitos e muitos anos matemática, tá? Então, e eu acho que qualquer pessoa de bom senso que estuda alguma coisa, ela está cada vez mais ciente de que o que ela sabe é um grão, né? Se ela for realmente verdadeira. Então, esse Cristo, para mim, esse Jesus, ele é muito mais do que esse Jesus histórico que muitas vezes a gente vê, ou um Jesus evangélico, um Jesus da cristandade, vamos dizer assim. Ele é um Jesus que é do hinduísta, do budista, ele é do candomblessista. Ele é um Jesus que quebra preconceitos de homossexualidade, de julgamento. Ele é um Cristo que habita plenamente em nós, porque ele diz, eu vim para trazer vida. E a gente faz uma confusão muito grande, porque o que acontece? Quando o homem ficou obscurecido, e aí não vou voltar lá e falar em Gênesis, nada, houve um momento em que a mente do homem ficou obscurecida, e entrou-se um equívoco. Qual é o equívoco? Eu estou separado do Criador. Então ele começou a construir um mundo mental, que Jesus chama de este mundo, o mundo do engano, um mundo que é baseado no sentimento, na percepção dos olhos, da vista, e que é alcançado pela mente, e constrói toda uma teoria. E vai lá, fica neste mundo aí. Não é o mundo espiritual. O mundo espiritual é outra dimensão, é outra categoria. Então, quando você tem essa compreensão e por meio desse Cristo, por meio desse Jesus, né, ele não é o mestre como um ser histórico, um indivíduo, um ser, ou a sua humanidade. É a sabedoria de Deus, né? Como a revelação que Paulo teve, né? Ele é justiça, sabedoria, ele é a verdade, ele é a plenitude, né? Então você tem essa experiência, vive essa experiência com ele, né? E o tem como mestre, porque é dele que nessa unidade com ele que nós vamos, a nossa consciência se abre e vive essa unidade. Nós passamos a ver que não há diferença mais, que na verdade nós somos manifestação dele. Sim. Né? É onde eu entendo o Jesus como um primogênito, ou seja, ele é a primícia de toda a criação e nós a partir dele, essa criação. E outra coisa também, as palavras que eu digo, criação, algumas palavras, elas podem ter um significado para a pessoa e para mim ter outro significado totalmente diferente, entende? E algumas vezes eu falo nos vídeos que eu faço, por exemplo, palavra vontade e desejo não são as mesmas. Eu tenho vontade, eu tenho desejo, são duas coisas que a minha mente procura discernir. Sim. A palavra limitado e a palavra finitude são totalmente diferentes para mim. O fato de eu falar que eu sou limitado não diz que eu sou finito.
entendeu? Uhum. Eu posso ser Deus pode se limitar? Pode, e continua com a sua infinitude. Então essas palavras, elas vão se aprofundando, vão se alargando com a elevação da consciência, né? Sim. E aí, então, é dessa maneira que eu caminho com Cristo. Então, dessa forma... Não sei se fica claro. Fica claro que eu entendo o porquê ele basta. Quanto basta, é. Eu não preciso de igreja denominacional, institucionalização. Eu não preciso de culto. Veja bem, a palavra culto, se você... Aí você agora pode entrar... Você quer ver uma coisa? Culto. Se você for estudar ciência da religião, né? O que a ciência da religião diz que culto? Culto é uma maneira de você apaziguar um Deus por meio de um sacrifício. Qualquer religião que você for estudar, que ela diz que tem um culto, ela só terá esse culto se houver essa oferenda. Então, por exemplo, os católicos são muito mais autênticos do que os protestantes quando eles dizem que a missa é um culto. Porque na hóstia, que eles creem que é o corpo de Cristo, há um sacrifício ali. Quando ele quebra aquela hóstia, se ali é o corpo de Cristo, está sendo apresentando um sacrifício, né? Bom, eu não quero entrar nesse mérito, aprofundar nisso, mas percebe-se uma autenticidade maior. Sim. Na Umbanda, ou em outras religiões aí, por exemplo, eu tive uma vez visitando uma comunidade, uma comunidade maia, né? Uma região lá do México, em que os caras mostram o conhecimento científico e religioso deles, era um povo de uma inteligência tremenda, e eles, quando tinham um problema e queriam apaziguar uma doença, a safra não estava boa, ofereciam uma virgem, jogava dentro do lago, e ela ia com muita satisfação. Matava? Oferecia em sacrifício. Havia um jogo chamado jogo de bola, que era o seguinte, eu tive lá, tá? Não li não. Era um arco, eles já tinham conhecimento da borracha, então aquela bola ela quicava. E quando aquela bola passasse pelo arco, então acabava a partida ali. E não podia usar o pé. Era tipo um basquete? Não era um basquete, porque o basquete usa a mão. Você podia usar o ombro, era a bola que cava, usar a cabeça. Tá. É um negócio meio complicado, tanto é que passou uma vez e acabou. Aí o guia turístico fala assim, então acabando o jogo, havia um sacrifício do capitão. Aí o guia pergunta para nós lá, que estava lá, o turista, né? Quem é o capitão que vai ser sacrificado? A maioria falou que era o capitão que perdeu. E aí ele vira e fala, olha, pensa bem, se vocês têm um Deus e você tem que oferecer um sacrifício para ele, você vai oferecer o quê? O melhor que você tem. Se a gente for na Bíblia, é isso que acontece. Você vai pegar a melhor ovelha que tem, não pode ter defeito, não pode ter nada. Olha. E então eles ofereciam o capitão que ganhou a partida. Era degolado. E a cabeça dele era entregue à família. E era honra para aquela família. Isso lá onde você foi? Isso na cultura maia que eu vi, lá em Yucatán, na província de Yucatán, no México, né, que eu estive lá. Então, uma coisa assim fantástica, você vê, né? Essa questão. Então, aquilo é culto. Agora, veja, se Jesus ofereceu a sua vida de uma vez por todas, como eu posso ter culto? Entendeu? O máximo que eu posso dizer, vamos fazer uma reunião aqui, vamos nos encontrar, vamos compartilhar o pão. Na realidade, eles caem meio que em contradição nisso. Né? O culto não existe culto dentro do que a palavra significa, né? Como a questão da eclésia. Então, voltando lá da eclésia, a palavra igreja, ela é tradução da palavra kyriake. Isso está lá na confissão de fé católica. Eu tenho um vídeo lá, eu boto lá a referência e tudo. E lá, a palavra kyriake, que quer dizer Senhor, que já era uma confissão das primeiras comunidades, e não das comunidades gregas, mas das comunidades da Palestina. Isso não é
Não é uma junção de cultura. Ah, Jesus foi chamado de Quírios porque o imperador era Quírios, ou Kaiser. Nada disso. Já vem esse entendimento de que quem era o Senhor Jesus, a manifestação perfeita de Deus, o Verbo encarnado. Né? Então eles sabiam bem quem era, viveram com ele, tocaram, como Paulo fala, né? Aquele que nós tocamos. Então a comunidade palestina já chamava Jesus de Quírios. E quando, a partir do ano 300, começa a estatização da igreja, começa o Império Romano a manipular os cristãos da época, os seguidores do caminho, na verdade, né? Os seguidores do caminho, na época, o que acontece? Eles a palavra Kyriake já era conhecida. A palavra Kyriake significava as regiões aonde haviam quírios. E as Kyriakes eram o encontro das pessoas com essas lideranças para tratar de assuntos da comunidade. E o que o Império Romano fez? Em vez dele distribuir alimentos para as pessoas, etc., vamos dizer assim, ele dava aqueles bispos dali, aqueles líderes dali, os quírios daquela região. Porque depois era com eles que ele conversava. Então, olha o domínio como é que começa. Então, se eu não rezo na tua cartilha, eu não vou receber o que eu preciso de alimento. Olha como é que começa a coação, né? Então, a palavra Kyriake não é tradução de palavra eclésia. Aí isso é um equívoco. E não sou eu que digo. Isso aí está lá, se for ler lá no livro do Coisa, dá para perceber isso, no livro do Emil Bruni, Igreja, o equívoco, Igreja, né? E até o próprio Calvino tinha suas perturbações sobre o que é verdadeiramente igreja, né? E a igreja, você vai perceber a igreja quando Paulo fala dos chamados para ser santos, dos chamados. Então esse chamado é que forma o corpo de Cristo, né? Corpo de Cristo no sentido metafísico da coisa, né? Nós precisamos de entender muito bem que essa palavra ela é pouco mal entendida. A gente pensa em corpo de Cristo é uma coisa muito profunda. Devido também a esse simbolismo todo, né? A gente pensa que com a nossa intelectualidade nós tocamos a realidade, mas o que leva-nos a tocar a realidade é o Espírito, né? Ele vos levará a toda a verdade, toda a realidade. Então precisamos disso. Tocar essa realidade. Quando a gente toca essa realidade, a gente sabe o que realmente é a igreja. O que é a igreja. Eu não gosto nem de usar esse termo. Eu uso porque senão fica difícil de eu conversar. Eu gosto de chamar as pessoas eclésia. Entendem isso. Eu chamo de eclésia. A eclésia, ela está fundamentada no Cristo, né? O que tu dizes que eu sou? Aí ficam calados, sei o que, tu és o Cristo de Deus. Disseste bem, né? E sobre a tua confissão, eu edificarei a minha eclésia, não é a minha igreja, a minha eclésia, a minha comunidade, nem comunidade ainda é pequena, assembleia ainda é pequena. A tentativa de trocar nome de igreja por comunidade, por esses irmãos que surgiram aí, como a gente estava falando, foi para tentar amenizar esse equívoco. Na literatura, para tentar amenizar esse equívoco, uns botam igreja com I minúsculo e outros com I maiúsculo. Quando ele quer falar de instituição, I minúsculo. Quando quer falar da igreja espiritual, vamos dizer, bota I maiúsculo. Mas nem I minúsculo e I maiúsculo vai trazer entendimento. Enquanto eu não clamar a Deus e pedir, Senhor, eu quero entender o que é a eclésia. Eu estou nessa eclésia. Eu pertenço a ela. Eu sou dela. Eu tenho a mesma substância dela. Como que eu não posso? Eu preciso. O Espírito vai trazer essa revelação. E aí você vai ver a eclésia a todo momento surgindo, se dando, se revelando, atuando, fazendo. Hoje, eu vivo numa vida de comunhão, de coinonia com muitos irmãos espalhados pelo Brasil, alguns no exterior, em que você vai ver a eclésia se manifestando, socorrendo, trazendo uma palavra, né? Eu fiquei doente 6 meses, eu tive uma infecção há pouco tempo, no ano retrasado, muito brabo, que transtornou toda a minha vida para melhor, vamos dizer assim, né? Que a gente cresce com os problemas, esse transtorno entre aspas.
Irmãos que vieram de São Paulo, que vieram de Vitória, que vieram de outros lugares, quando souberam que eu botei no vídeo que eu estava hospitalizado, foram me visitar. Foram cumprir aquele mandamento, né? Eu estive doente, né? E vocês não foram me visitar, mas eu estive doente, outros foram me visitar. E manda um abraço para te eles falar, aí. E são pessoas, muitos deles são pessoas que não têm nenhum compromisso religioso com nada. Sim, sim. Eu tenho uma rede de amizades, né? Quer dizer, eu tenho esse diria o eu místico, né? O eu Cristo, que é o Senhor que conecta. Para mim, um milagre é encontrar o outro. Por exemplo, eu encontrar você, encontrar o Paulo, isso não é uma coisa comum para mim. Uhum. Isso é um encontro do Cristo que está em você, do Cristo que está nele. Isso é sagrado. Sagrado é a manifestação do divino, do Deus, do que você chama de Deus, do que você entende. E não precisa mistificar nada. Né? Não, nada. Mas aí você vai ter o respeito, o amor, o preconceito é lançado fora, toda uma série de coisas. Né? E aí, então eu convivo com espíritas, convivo com homossexual, convivo com pessoas, mas todas elas são pessoas que sabem respeitar, que sabem se colocar, né? E que não fui eu que fui atrás, foram acontecimentos. É onde eu entendo, procuro ver o que Deus está querendo com aquela conexão. Né? Então eu costumo usar isso, chamo isso de uma rede de koinonia, onde a gente vai conhecendo, não o outro, mas conhecendo o Cristo que está no outro. Porque o Cristo, ele habita mesmo naqueles que não estão conscientes deles. Então, ele não habita para o outro, mas para mim ele habita. Você falando isso aí, eu pensando aqui, quando eu falo sistema, deixar claro isso para a galera, eu não falo de pessoas. Eu não falo nada pessoal. Eu falo de sistema, um conjunto de coisas, né? Vamos dizer assim. Não sei se estou explicando bem. Quando você diz aí sobre essa questão de falar com homossexuais, espírita, eu acho que esse sistema religioso está muito longe do verdadeiro amor. Por isso que eu digo que não falo de pessoas. Porque quando você sistematiza, o que é um sistema? Um sistema é um processo interativo segundo normas. Né? Se o sistema tiver um processo e não tiver normas, ele é um processo caótico. Ninguém quer processos caóticos. Então, a sociedade, como um sistema, se ela tem processo interativo dentro de uma norma, é uma sociedade, é um sistema. Então, tem sistemas caóticos e sistema não caótico. Né? Então, vamos dizer, o sistema religioso, né? Tem processos, etc. Mas o que ele faz com esse processo? Quando ele cria processos, ele prende o fluir da água e a água fica estagnada. Vou dar um exemplo aqui. Aí, o que acontece? Acontecem mágoas, não tem crescimento, compreendeu? Porque ele vai criar normas, vai criar uma série de coisas. O Senhor não é mais o Senhor. É como se nós pudéssemos... Esse é o mundo da ilusão, isso não é o mundo verdadeiro. Por isso que Deus está de braços cruzados, vamos dizer assim. Por quê? Para Deus tanto faz estar na igreja ou fora da igreja. Ele não tá porque igreja e igreja e fora de igreja é o mundo da ilusão. É o mundo da mente caída, é o mundo da mente corrompida, que cria o sistema. Né? Então nós não estamos falando, não estamos aqui personificando ninguém. Nada. Né? Nós só estamos dizendo como é que o processo se dá. E cada um de nós cabe escolher o que quer. Né? Onde você quer ficar, em que sentido você quer desenvolver a sua vida, como você vê a sua vida, o que você quer da sua vida, coisas assim. O exemplo que quero dar é coisa simples, né? Que você já deve ter presenciado isso quando você participava do sistema religioso, que eu participei também. Era tipo assim, isso era nítido, uma vez eu falei diferente. As pessoas falaram assim, eu te amo em Cristo Jesus. Você não ama.
Você não precisa dizer que ama em Cristo Jesus. Você ama e ama. Então, isso já é algo que, na época, quando alguém vinha falar isso comigo, eu ficava quieto, lógico, não vou, porque todos fazem. Então, você era obrigado. Cria-se uma linguagem comum, uma coisa que o sistema faz. É. Entendeu? Então, isso faz... É igual a mesma coisa, esses dias eu estava pensando, qual é a diferença do valor e do preço? Existe uma diferença. Certamente. Então, quer dizer, as pessoas se desvalorizam porque quer preço. É porque também não há ensinamento, né? Se você for ver, por exemplo, que nós chamamos aí de igreja, né? Esse sistema religioso, cristão, a cristandade, você vai ver que, se você olhar lá o antigo Israel, as coisas que aconteceram lá naquela época estão repetindo perfeitamente hoje. O meu povo sofre por falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Os pastores e profetas, eles apacentam e profetizam para eles mesmos, segundo seus prazeres. Sim. Não há ensino. Então há um engano muito grande, entendeu? Agora, uma das coisas que, por exemplo, no final da minha que hoje eu estou aposentado, então eu fui programando, né, me aposentado. No final, já que assim, a minha esposa me convida a trabalhar, que minha esposa ela é professora nata. Eu fui, Jesus me revelou que me chamou para ser professor, porque de início eu tentei até fugir do magistério. Mas eu não tinha experiência com adolescente. E minha esposa, não, vai trabalhar com adolescência, e eu vi que era de Deus, não era ela. Eu entendi perfeitamente a voz do Espírito Santo através dela. Aí eu falei com ela, você vai fazer concurso comigo? Você faz? Ela fez novamente, nós passamos, fomos trabalhar num colégio estadual. Cara, os 2 primeiros meses eu tive depressão, não conseguia me relacionar com meus alunos. Não sabia falar palavrão, não gostava de escutar, eu não sabia aquele jeito deles, aquela educação deles era totalmente diferente. E aí, um dia, depressivo, eu acordei e falei para minha esposa, eu não vou trabalhar hoje. Ela falou, então tá, se você não vai, eu também não vou, vamos ficar em casa. Tá bom. Aí fiquei 2 dias em casa. E nisso eu falei com Deus, falei, Senhor, eu não fui para lá porque eu quero. Porque, na verdade, cara, pensando em termos financeiros, de problema, uma série de coisas, eu larguei uma universidade. Larguei uma hora onde eu ganhava 3, 4 vezes mais do que eu iria ganhar lá. E mais problemas. Né? Lidar, porque uma coisa é você trabalhar com adulto, aí você ensina. Você não é educador, mas se você vai trabalhar com adolescente ou criança, você tem que passar o conteúdo e ser educador. Sim. Falei, como é que eu vou viver com... Eu não sei. Aí veio aquilo assim, a minha mente se iluminar. Jesus, como é que Jesus viveu no mundo dele? Ele simplesmente se comunicou. Ele como Deus, ele não procurou uma linguagem coloquial. Ele falou a linguagem que tinha que falar e comunicava. Eu falei, cara, eu tenho que botar a camisa deles, mas ser eu. Digo que sou vascaíno, né? Aí mesmo, coisa e tal. Mas, cara, eu convivo bem com qualquer time, entendeu? Lógico. Mas eu boto a camisa do Vascaíno, mas meu coração é de Cristo. Sim. Então eu comecei no outro dia, dar tapa na cabeça dele, a falar as gírias dele, que não sei o quê. E aí a comunicação começou a fluir. Então eu usava a linguagem dele. Então eu posso, por exemplo, se eu tivesse que conversar com coisa, eu poderia até dizer, se eu chegar para você hoje, eu não vou dizer, cara, eu te amo em Cristo Jesus. Né? Porque você já entende essa coisa. E a gente sabe que o amor é muito mais do que um sentimento, né? Sim. O amor é uma atitude. O amor é uma decisão que você toma, né? E você toma em relação a todo ser humano, né? Eu te amo, amo todos, e você é um deles. Né? Mas às vezes a pessoa não sabe expressar. Então, é uma das coisas que a gente vai aprendendo, porque a gente fica ali estagnado. Sim. Existe toda uma linguagem, cara, virou um gueto. Você vai num lugar onde as pessoas só falam aquela linguagem. Se você saiu dali, você não entende. E aí, irmão, como é que tá? Não sei o que, Você viu? Depois começou a ter YouTube, Facebook, Instagram, não sei o que, todo mundo começou a imitar a linguagem, né? Só Jesus na causa, gírias. Sangue de Cristo tem poder. Virou baderna, por causa
da maneira como os evangélicos, coitados, né, prenderam a água, institucionalizaram, né, a coisa. E você não consegue ver nada sério, né? Se alguém me ver falando e coisa e tal, e me julgar pelo que eu falo, depende do lugar. Então eu ensinava para eles, eu falava, cara, tem lugares em que você pode falar assim, lugares que você pode falar assado, e você tem que ter consciência, falar para ele, do que você está falando, da onde você quer chegar. Eu vou te falar, a imundície, a safadeza, a maldade, ela não está no que você fala, mas no que o teu coração diz, no que a tua mente pensa. Aí eu falei assim, hoje eu vou dar uma aula de palavrão para vocês. Professor, você vai dar uma aula de palavrão? Foi uma coisa ousada, meu Deus, que se eles gravassem aquela e botassem, eu ia ser expulso do colégio. E deu uma aula de palavrão. Falei, olha, isso aqui significa isso, cara. Onde está a maldade disso? Na mente. Fala um outro palavrão. Mas falava, escrevia no quadro. Eu escrevia isso, porque a diretora passava. Sabe o que significa isso? Isso significa isso. Então você vê que a maldade, né, ela é uma coisa que está dentro de nós e que nós precisamos. Por que o sangue de Cristo, né, fala assim, o sangue de Cristo nos purifica? Né? Pô, eu vejo falar que o sangue de Cristo nos purifica e nos libertou do pecado. Porque o sangue é luz. Sangue é vida. A vida de Deus é luz. O sangue me mostra se em mim a maldade, a safadeza, a sensualidade, entendeu? Não é pelo que você fala, pelo que... Às vezes você tem que usar uma linguagem para comunicar. Né? Então a linguagem ela é muito subjetiva. A gente vive num mundo de simbolismos. Mesmo quando falamos, vivemos num mundo de simbolismo. E o símbolo ele precisa de interpretação. E o símbolo não é fechado. Uma coisa que... O cara chega assim, se você sonhar com dente, é morte, vamos dizer assim. Cara, um pode ser morte, para o outro pode ser precisar de um dentista lá, aprender a falar, entendeu? Então, nesse período que eu lidei com eles, 15 anos trabalhei com adolescente, a minha maior preocupação, minha oração a Deus era que a mente deles fosse iluminada. O resto era matemática que entrava, porque eu falei, está dentro de vocês, eu não vou colocar nada dentro de vocês. Tudo que nós precisamos saber e conhecer está dentro de nós. Isso foi uma outra coisa que Cristo colocou no meu coração. O meu processo de professor de matemática mudou totalmente a partir do momento que eu tive essa abertura de consciência. Eu não estou aqui para ensinar matemática a vocês. Eu não estou aqui para ensinar isso a vocês. Eu estou aqui para estimular. Eu sou um instrumento da sabedoria, do ensino e da ciência, para que o estímulo aconteça na consciência de vocês, se vocês quiserem. Né? Então, eu vivo dessa maneira. E aí, você vai me ver em ambientes diferenciados para dizer, cara, não tem personalidade. O que é persona? A palavra persona significa máscara. A palavra persona, você precisa, para se comunicar, de colocar uma roupa. A roupa é para você se comunicar, a máscara é para você se comunicar. Agora, a maneira como você vai usar essa máscara, essa comunicação, aí vai depender do que o teu coração é, do que você é, se você é verdadeiro ou não, né? Aquela máscara não vai fazer mal a ninguém, porque no final você abre e o cara vai falar, caramba, eu sabia que era você que estava aí. É igual eu costumo dizer, né? Às vezes tem pessoas que eu falo, olha, às vezes as pessoas falam muito de comunidade, favela, favelado. Tem pessoas que moram na favela e não é favelado, tem pessoas que não moram na favela e é favelado. Não. É a questão da pessoa saber se comportar. Às vezes, no ambiente que ela está, a máscara, ela vai pôr uma máscara, mas ela não é aquilo. Ela só está no ambiente. Ela está se comunicando. No ambiente que é propício, né? Entendeu? Eu não posso chegar para uma criança e dizer, olha, você precisa fazer assim, assim, assado. O que você faz? Você fala a língua de criança, né?
Vem cá com o papai, vem cá com a mamãe, vem cá com o vovô. Né? Você muda o teu tom de voz e etc. Para quê? Para que haja comunicação. Momentos, né? E assim o Espírito trata conosco. Nós precisamos de entender, existe muito paralelo, aliás, só existe, né, um paralelo entre o mundo que nós experienciamos aqui e o mundo, né, vamos dizer assim, espiritual. Porque, na verdade, é outra coisa, a questão de mundo. Só existe o mundo espiritual. O mundo material que nós falamos, ele é espiritual. E existe que não existe, que é a ilusão, porque a ilusão não pode existir. Então, ela nos engana, a ilusão. Então, às vezes eu falo algumas coisas, mas preciso de esclarecimento. E nós estamos aqui, eu não posso dar esclarecimento em tudo, né, que eu falo, mas essa questão da comunicação, é isso. Então, é por isso que nós não somos chamados a não julgar, nós não podemos julgar. Você, às vezes, olha para uma pessoa, pô, não bati com a cara daquele cara. Pô, qual é? Você que diz que ama, não bateu? Ah, não, mas eu sou autêntico. Não, cara, você tem que voltar para o teu interior e dizer o seguinte: esse pensamento, esse sentimento não procede de Deus. Isso é um engano, isso é uma ilusão, isso é uma hipnose que está querendo acontecer comigo. Isso é uma tentação. Porque a palavra tentação, a gente só vê tentação no seguinte: isso aqui não me pertence, pô, cara, eu estou precisando de um telefone, estou sendo tentado a roubar. É sempre bonito. Mas, ou então a se prostituir, a adulterar, mas tentação, que na verdade é contestação, você vê que Jesus foi tentado, o contestado, que com comida, com ter domínio, não é isso? Aquela coisa toda, fazer negociata, né? Olha, se você me adorar, eu te dou todo mundo, aquela coisa toda, né? Mas a tentação, essa contestação eu digo, eu sou de Cristo. Cristo é o quanto basta. Eu sou o que sou, porque Deus é o que é. Certo. De repente, eu olho para mim e me vejo com alguma coisa diferente. O que essa coisa diferente está fazendo comigo? Ou pensamento ou sentimento? Me contestando. Né? E eu pego, como o mestre ensina, a gente aprende, olha, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Certo. Né? Não, nem todo sentimento procede de Deus. Nem todo pensar procede de Deus. Eu não sou o que penso, porque eu não penso o que penso. Então, eu não vou mais... não é a pessoa que me diz quem eu sou, não. Então, quem me conduz é o amor. Quem me conduz? Então, vou fazendo o discernimento, e esse eu, deixando claro que esse eu é o eu crístico, porque eu estou crucificado com Cristo, logo não sou eu quem vive. Veja que tem vários eus aí, né? A gente, uma coisa que a gente não vê as pessoas falando muito nisso. Existe um eu que é engano, que não sou eu. E existe o eu verdadeiro, que é a substância de Deus, a manifestação de Deus. Para esse que eu tenho que olhar. Para esse que está em mim, ele vai estar em você. Por isso que precisamos de perdoar. Porque quando eu te perdoo, eu me perdoo. Na verdade, quem precisa de perdão sou eu. Porque tudo que você manifestar de errado, e eu não manifestei, é sinal de que o amor de Cristo, né, operou em mim e me deu essa revelação. Você ainda não entendeu. Então, quando eu perdoo a mim. Porque eu sou com você tanto no eu negativo quanto no eu positivo. No eu verdadeiro, nós somos um. Isso é uma coisa maravilhosa em Cristo, que nós precisamos entender. E não discutir teologia. Os caras... Eu li 2 livros sobre a deidade de Cristo. E foi muito interessante porque são autores diferentes.
2 livros desse tamanho. Eu não gosto muito de ler livro hoje, não gosto de ler livro grande não, sabe? Mas eu leio, de vez em quando tem que ler, eu leio. Olha, se a gente vê a matança que houve para impor a deidade de Cristo, a gente dá razão ao ateu, cara. O cara que diz, olha, eu não quero esse Jesus, eu não quero essa religião. Isso foi imposto. Foi um concílio que durou 300 anos. E até hoje o tempo não apaga tudo. Foi apagando, todo mundo aceita. A gente não pergunta. A palavra, o profeta Jeremias tem uma revelação que diz assim: ponde-vos sobre o caminho e perguntai pelo caminho antigo. Será que era assim? Como é que é a coisa? Que documentos eu vou ter? Eu preciso de uma experiência. Hoje, minha vida não é baseada em documentos. Eu leio muito. Eu sou homem de ciência, vamos dizer assim. Eu não desprezo, sabe? Você for lá na minha casa, você vai ver. Eu tenho meu cantinho, tenho a minha biblioteca, né? Eu tenho meus livros, alguns de matemática, todos eu doei, né? Mas é... Agora, uma pergunta. O que mudou? Nada. Mudou, vamos dizer assim, daquela época que você está falando da matança... você está falando... Era radical. Pensei que era da minha vida. Não. Você está falando daquilo lá? Não mudou nada. Mudou nada, porque hoje se você não... Naquela época você tinha que seguir a religião de Cristo. Você tinha que aceitar. Hoje você tem que aceitar Jesus, porque senão você vai para o inferno. Eu já li algumas coisas, esqueci de nomes. Que não tem nada a ver concílios, com Jesus, não tem nada a ver com Deus. Se eu tivesse agora, botasse os nomes e tal, porque não estou aqui, a gente está batendo um papo, né? Um podcast, mas se você vai ver os nomes e as propostas, as matanças que houve, uma coisa horrorosa, entende? Aquilo ali. E você vai falar, caramba... olha como a graça de Deus é maravilhosa, me alcançou, porque nada disso me abala. A sua consciência foi alcançada. Foi elevada, né? Realmente houve um batismo na morte de Cristo. Por que isso? Porque eu, inclusive, eu tenho um interesse muito grande, às vezes, por pessoas que são incrédulas. E aonde está baseada a incredulidade dela? Eu já vi pessoas que, poxa, são admiráveis como elas são. Elas baseiam a incredulidade delas. Uhum. E elas tiveram experiências que eu diria, assim, Deus está falando, mas ela não. Mas elas vivem. Entendi. E para Deus, não importa. Para Deus, que nós chamamos de Deus, certo. Porque tem isso, essa palavra Deus. Quem é Deus para ele, quem é Deus para você, quem é Deus? Nós não podemos definir nem conceituar, nós podemos vivê-lo. Sim. Não vem essa coisa, quem é teu Deus? Vamos ver se o teu Deus é bíblico, se não é. O Deus verdadeiro é o Deus da Bíblia. Isso é fajuto. Tá? Cada um diz que... Cada um tem um Deus. O Deus da Bíblia é um conceito. Se você não experimentar aquela letra, aquela palavra, vai matar. Aquela letra vai matar. Uhum. Mas se você experimentar aquele que diz, né? Não há outro, eu sou incomparável, né? Com quem vocês vão me comparar? Tocar essa realidade, aí é outra coisa. Então você vai ver que você vai respeitar, você vai ver Deus falando em qualquer livro. Uhum. Porque o teu ouvido está aberto. Aonde que Jesus Cristo só basta. Porque você vai assim, Jesus Cristo e quê? Bíblia. Jesus Cristo e quê? Culto. Jesus Cristo e quê? Ceia. Jesus Cristo e quê? Batismo. Jesus Cristo e quê? Doutrina. Joga tudo fora. E vai ter uma vida de experiência com Cristo. Bom, não estou dizendo, queridos, que estão me escutando, que você deva fazer isso, não. Tá? O que eu estou dizendo é o seguinte, procura, porque ele diz, quem procura, acha, bate, a porta se abre. Abre o teu coração, mostra
a sinceridade, o desejo do teu coração por ele. Simplifica mais, né? E você vai entender o que eu estou falando. As pessoas, elas não gostam de simplificar o que Deus é te ama, simples. independente de você estar acertando, errando, e no lugar em que você estiver, Ele está te amando. Ele te ama tremendamente. Só pode falar isso quem já experimentou esse amor. Amém. Né? Então, nós já estamos aí no final, né, do nosso podcast, desse episódio. Mais uma vez aqui, pedindo a vocês que compartilhem esse episódio, que você dê o seu like, que você comente aí, né? Comente e estaremos aí respondendo ao que você comentar, né? Se for algo expressivo. E estamos aqui, né, com o nosso amigo Bira, né? Birajara. Birajara. Amigão irmão, aí. Que você quiser chamar. Estamos aprendendo brother, aí a amar. Bro. E é isso, gente. Eu vou, para as considerações aí, pedir aí o amigo Birajara que termine aí, se você tem alguma palavra para deixar para o pessoal aí. Bem, eu primeiro quero mais uma vez agradecer, né? Eu não estou aqui trazendo com proposta de trazer novidades, uma nova maneira, alguma coisa. O que eu falo e o que eu estou dizendo aqui está dentro do teu coração também. Nós não temos diferença nenhuma. O tesouro que habita em mim, habita em ti também. E nós, como instrumentos de Deus, né, como manifestação de Deus, né, somos como que irmãos compartilhando o pão. Esse pão é Cristo, né? Então, queridos, procura, né, fazer uma reflexão. Veja se você está sendo levado por ideias externas ou se é realmente do fundo do teu coração que as coisas surgem, de tal maneira que a tua convicção de que é Deus que está falando contigo, né? Que é Deus que está te orientando, né? Lógico que tem muita gente que diz que Deus está falando, Deus está orientando e mata o outro, xinga o outro, faz uma série de coisas. As distorções existem em todos os lugares, né? Não estou dizendo que isso é que determina, cada um, é coisa pessoal, né? Sim. Então eu sou grato aqui, meus manos aqui, por poder compartilhar, criar uma oportunidade de reflexão, tá bom? E se o meu irmão aqui permite, visitem lá o meu canal também. Tá? Sim, vai estar lá na descrição. Né? Tá com mais detalhes. Tem 16 vídeos falando de Jesus é o quanto basta. Tem alguns vídeos sobre matemática espiritual, em que eu mostro que tudo que está em Deus está em nós, porque Deus é infinito, né? E nós somos limitados, mas infinitos também. E o infinito ilimitado está dentro do finito limitado. Coisa linda. A matemática sabe disso, sabia? Amém. Então, pessoal, é isso aí. Ele já falou tudo, né? O Birajara falou tudo. Agradecemos, Relevância agradece a sua presença, Obrigado, agradece por tudo que você fez aí, trouxe um conteúdo muito bacana. E, diante disso tudo, veja se isso tudo é relevante para você, foi relevante para você, tá bom? E continua com a gente, continua aí, que precisamos do apoio de vocês. Galera aí do Birajara, compartilha aí, dá o seu link, inscreva-se no nosso canal, precisamos da sua inscrição, tá bom? Um abraço, tamo junto, valeu! Tchau!